mergulhadores experientes, ao planejar explorar cavernas subaquáticas profundas, se preparam para todas as emergências. Mesmo com todos os cuidados, a natureza pode surpreender com grandes ameaças e sem ar nos tanques, nem os melhores mergulhadores sobrevivem. Este é o Fatal Breakdown do terror de Indian Springs. Parker Turner e Bill Gavin planejavam essa exploração de caverna subaquática há meses. Eles faziam parte dos primeiros a adotar o uso de gases mistos para mergulhos profundos. Então, prepararam cuidadosamente tabelas para determinar quais misturas seriam necessárias e quanto tempo esperavam ficar em cada profundidade. No projeto Woodville Karst Plain, eles exploravam o grande sistema de nascentes para achar conexões entre elas. O mergulho de hoje seria nas cavernas Indian Springs, buscando uma conexão com o sistema maior de Leon Sink. Ao fim do labirinto de túneis, existia a profunda sala Oácula. Eles planejavam explorar a sala para buscar sinais de ligação com o sistema de túneis da região. Alguns outros mergulhadores entrariam no sistema com eles, mas ficariam próximos à entrada, optando por um mergulho mais panorâmico, enquanto esperavam Bill e Parker retornarem. George Irving e Lamar English inspecionariam a seção a jusante do túnel, cerca de 300 metros dentro das cavernas. Para Parker e Bill, o mergulho seria muito mais desafiador. Eles iriam avançar mais de 1.200 metros nas cavernas e descer mais de 90 metros explorando a sala, o Oácula, por ao menos 20 minutos. Trocar entre dois tipos diferentes de gás seria necessário para esse mergulho. Então, os homens estariam carregando 4 cilindros de ar cada um. Eles precisavam de cilindros com nitrox para ir e voltar da sala Oácula e outro conjunto duplo nas costas, com trimix, para o mergulho profundo e exploração da sala. Os cilindros de nitrox de Parker não estavam cheios, mas ele não esperava usá-los totalmente no mergulho. Cilindros extras foram deixados perto da caverna para a parada de descompressão necessária após o mergulho em grandes profundidades. Eles fizeram um mergulho de 40 minutos para chegar à sala Oácula, usando seus scooters para se moverem de forma eficiente contra a correnteza. Ficava a 1.255 metros dentro da caverna, exigindo que os homens enfrentassem várias restrições e túneis estreitos até essa sala. Para a maioria, só essa travessia inicial já seria difícil de imaginar. Quanto mais fundo na caverna, mais distante de qualquer fonte de ar salvadora. Isso deve ter pesado na mente deles, mas eram profissionais. Eles tinham décadas de experiência em mergulho para confiar, o que os mantinha focados no objetivo principal, encontrar uma nova conexão entre as nascentes. A exploração ocorreu como planejado, mas eles não acharam o que buscavam. Um pouco desapontados, prepararam-se para retornar à entrada em Indian Springs. Bill e Parker voltaram aos cilindros de nitrox para a viagem mais rasa até a nascente. Após 25 minutos, explorando com gás trimix, teriam longa descompressão ao chegar à entrada. Eram cerca de 4 horas na água em várias paradas para eliminar o nitrogênio do sangue antes de emergir. Sem as paradas de descompressão, eles estariam mortos. O borbulhamento instantâneo do nitrogênio saindo do sangue na pressão do nível do mar causaria embolias pulmonares ou cerebrais que os matariam em poucos minutos. Quando chegaram à bifurcação em T, que levava de volta à entrada, eles viram a seta familiar, desenhada em muitos sistemas de cavernas, indicando-lhe o caminho para a saída mais próxima. Esses marcadores permanentes indicam a direção da saída mais próxima. Os homens viraram à esquerda e sabiam que a entrada estava a apenas 270 metros de distância, além de um trecho apertado chamado Restrição da Squall. Seguindo a linha, Bill viu o túnel turvo de lodo à frente. Eles seguiram até encontrar uma cena inexplicável. A linha sumia no chão, sob areia e cascalho. Eles puxaram a linha, mas ela não levava a lugar nenhum. Bill não sabia o que via, pois a visibilidade caiu para menos de 30 centímetros. A confusão deles os deixou se sentindo vulneráveis, sem saber onde estavam ou como sair do túnel estreito.
Na piscina da nascente, George e Lamar contavam um evento incrível aos outros na superfície. Eles estavam na área da caverna da nascente, finalizando a descompressão após o mergulho. George flutuou até o teto e enfiou a cabeça numa bolsa de ar no topo. Assim que George começou a se puxar para baixo, uma torrente de sedimentos e pedras começou a fluir do buraco acima. A visão era algo que nunca tinham visto antes. Eles subiram e viram que o nível da piscina havia baixado quase 30 centímetros. A água do túnel normalmente enchia a piscina e escoava para o rio no canto mais baixo. Isso era bizarro e ninguém conseguia explicar. Após observar a piscina por 20 minutos, notaram que o nível voltou ao normal e tudo parecia certo novamente. Nunca passou pela cabeça de nenhum deles que Parker e Bill poderiam estar lutando para sobreviver a apenas algumas centenas de metros dali. O cilindro de nitrox de Bill agora estava vazio, então ele trocou para os cilindros duplos de Trimix montados nas costas que ele havia usado na sala Wácula. Parker prendeu o carretel de segurança à linha principal e foi procurar a saída. Bill seguiu a linha principal de volta até a seta da junção em T para eliminar qualquer dúvida sobre a localização deles, e ficou claro que aquele era o único caminho para sair. Parker e Bill começaram a cavar e puxar, na esperança de liberar a linha da areia e das pedras que agora a enterravam. Eles estavam trabalhando freneticamente para descobrir o caminho havia quase 45 minutos. Quando túneis de cavernas aparecem no mapa, o trajeto parece reto e definido. Mas na realidade é um caminho cheio de curvas e voltas, com obstáculos por toda a parte. Com pouco ar e o pânico tomando conta, 45 minutos de busca e escavação parecem uma eternidade. Parker estava agora com apenas 400 psi nos seus cilindros duplos e ele escreveu na prancheta: "O que fazemos?" Bill também não tinha certeza. Estavam ficando sem ar e não havia caminho de volta para o poço além dessa restrição. Ele escreveu: "Vou dar uma olhada." Bill amarrou o carretel e procurou uma abertura. Parker estava desesperado. Ele podia ver que o ar dele estava quase acabando, e ele literalmente tinha apenas alguns minutos para resolver isso. A visibilidade era de menos de um pé, então se orientar era um desafio, especialmente considerando que havia um caminho aberto ali, apenas uma hora antes. Ele sabia que a linha principal levava à saída e intensificou seus esforços para cavar e puxar, esperando atravessar a cada movimento. Ele mal conseguia ver as próprias mãos, mas podia sentir o lodo arenoso compactado à sua frente. Ele rapidamente soltou os cilindros duplos das costas e forçou passagem pelo buraco apertado que estava cavando. Após minutos de luta, Parker sentiu uma correnteza e sua mão passou por um espaço vazio. Ele precisava sugar o ar do regulador e sabia que em 2 minutos seu cilindro estaria vazio. Ele talvez tivesse mais 1 minuto, prendendo a respiração, e então... Era isso. Ele usou toda a força e determinação para abrir caminho ao redor da linha e criar espaço para seu corpo passar. Depois que seu corpo passou, ele puxou seus cilindros duplos e os trouxe para o outro lado. Sua linha de segurança ficou presa no manifold, pois estava amarrada à principal do outro lado e foi puxada e torcida para passar. Ele puxou os cilindros e tentou ir em direção à saída, mas não havia tempo. Ele não conseguiu soltá-los, mas precisava do último fôlego que podiam dar. Ele estava positivamente flutuante e continuava subindo, afastando-se cada vez mais de seus cilindros de descompressão, cheios do oxigênio de que ele precisava desesperadamente. Ele puxou sua última respiração dos cilindros duplos e, freneticamente, moveu-se em direção aos tanques que estavam a apenas 30 metros de distância, lutando contra sua flutuabilidade. Prendendo a respiração, ele se moveu na direção da segurança e então tudo ficou escuro. Bill estava desesperado para encontrar uma abertura alternativa, mas ele sabia que só havia uma. A visibilidade era tão ruim que ele não via nem a própria mão estendida. Após alguns minutos, ele retornou à linha principal, decidido a encontrar o caminho.
Seus cilindros duplos tinham apenas 300 psi restantes, e ele precisava pegar o último ar do outro cilindro de estágio. Ao chegar à linha principal, ele usou seu último cilindro, que marcava só 600 psi de ar. Bill foi até a restrição que sabia existir. Em 4 minutos, o cilindro esvaziou totalmente. Ele voltou para seus cilindros duplos. O último resquício de ar que tinha, apenas 300 psi. Seria suficiente para apenas alguns minutos de esforço. Enquanto Bill nadava pela linha, sentiu a sensação mais desesperadora de sua vida. Ele ia morrer. Ele não conseguia ver nada além da própria mão. Então, se agarrou à linha e avançou com um esforço incrível. Ele se contorceu, virou e sentiu a linha subir. Na última respiração do cilindro, percebeu que era a caverna do outro lado da restrição. Ele passou, indicando que os cilindros de descompressão estavam próximos. Ele puxou a última respiração do cilindro e nadou com todas as forças que tinha. Ele já começava a prender a respiração quando a sala cheia de sedimentos começou a clarear, e seu cilindro ficou visível logo à frente. Bill pegou o regulador e respirou fundo do cilindro novo. Ele estava a apenas 60 segundos de desmaiar e morrer. Depois daquela primeira respiração, ele rapidamente percebeu que Parker não estava ali respirando de seus próprios cilindros de descompressão, então isso só podia significar uma coisa. Parker Turner havia se afogado. Lamar desceu até os cilindros de descompressão para ver se Parker e Bill já tinham voltado. Eles estavam muito atrasados e a avalanche de sedimentos turvou toda a área da caverna. Ele viu cilindros no cabo principal e uma lanterna, mas nada de Bill ou Parker. Ele avisou a equipe de cima e George desceu para procurar os caras. Ele mal conseguia enxergar a alguns metros de cada vez, mas tateou o teto da caverna para ver se alguém estava flutuando. Ele ficou atônito quando estendeu a mão e agarrou alguém que não estava se movendo. Ele o puxou e logo percebeu que era Bill Gavin. Ele estava respirando de sua garrafa Deco de palco, mas estava atordoado. George tentou se comunicar com ele, mas só obteve uma única resposta no tablet. Parker está morto. George subiu rápido para avisar a equipe. Vários homens desceram para acompanhar Bill durante a descompressão. Outros buscaram Parker, mas não o acharam. Seu corpo foi encontrado no teto da caverna no dia seguinte. Após caminhar 2.400 metros em 2 horas e meia, Parker não conseguiu chegar, parando a 9 metros das garrafas de descompressão. Mais 30 segundos de ar poderiam ter salvado sua vida. Foi a passagem que Parker criou que acabou salvando a vida de Bill. Assim que a água começou a fluir de volta para fora da nascente, por esse pequeno buraco, o lodo foi removido da restrição muito mais rápido, abrindo espaço para Bill passar com seus cilindros duplos nas costas. Mesmo um momento de atraso, naquele ponto, teria custado a vida de Bill. Nas horas e dias seguintes, todos tentaram juntar a história completa do que aconteceu de cada lado da restrição. Lamar e George haviam passado pela restrição de Squall apenas 4 minutos antes do desabamento. O momento do desabamento final foi logo após eles terem passado. Apesar desses encontros com a morte, os 3 mergulhadores seguiram explorando cavernas por anos. Levou quase 20 anos para os cientistas descobrirem que foram as bolhas dos mergulhadores descomprimindo que afetaram a pressão na bolsa do teto cheia de detritos de lodo. O colapso da bolsa de areia foi um acidente raro e imprevisível. Bill e Parker fizeram tudo o que podiam para entender o que estava acontecendo com eles e como lidar com isso. Esse acidente fatal mostra que até mergulhadores de caverna experientes não conseguem prever todas as situações quando ficam presos em cavernas estreitas submersas. O mergulho em cavernas segue como uma atividade recreativa difícil e frequentemente fatal.